Então, pessoal, esse aqui é o resultado final. Nós vamos ter um personagem que ele consegue andar em 8 direções aqui. A gente está interpolando a posição desse personagem e ele está andando pelo mapa. E quando a gente tenta andar para uma célula que tem um obstáculo, ele vai printar uma célula inválida. E no lugar aqui da célula inválida, vocês podem adicionar qualquer tipo de tratamento no projeto de vocês. Bora pro vídeo. Então, galera, no vídeo de hoje nós vamos estar mostrando como fazer uma movimentação em grid aqui na Godot, juntamente com colisões e coisas do tipo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um personagem. Vamos criar um personagem aqui do zero. O objeto raiz desse personagem vai ser um Kinematic Body, ou pode ser até outro objeto, não vai fazer tanta diferença. Vou estar colocando o Kinematic, que eu vou estar chamando de arqueiro. Como filho de arqueiro, nós vamos precisar de um Sprite, que é uma textura. E dentro de textura, nós vamos passar aqui a textura do nosso arqueiro. A gente sabe aqui que são 6 frames na horizontal por 6 frames na vertical, por 2 frames na vertical. Então a gente vai estar deixando ele dessa forma. Com o Ctrl S eu vou estar salvando, vou criar aqui uma pasta de cenas. Vou estar salvando como archer.tscene. Dá pra ver que a textura ela tá com esse efeito de borrada, então nós vamos selecionar todas as nossas texturas. Seleciona uma, com Ctrl clique esquerdo seleciona as outras. Import, Preset, 2D Pixel, Import. Agora ela está nesse formato de pixel art. Nós vamos selecionar a textura de novo e vamos desmarcar o centered aqui para que ele fique ocupando toda essa região. Isso aqui vai ser mais ou menos como se fosse uma região de um grid. Se a gente traçar uma linha aqui, dá para ver que ele tem 192 por 192. Então 192 é um valor muito alto para o tamanho da sprite. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vem no transform da sprite. A gente vai diminuir ele aqui em menos 32 e menos 32. Porque dessa forma, dá pra gente pegar um grid menor. Por exemplo, um grid de 128 por 128, que é mais ou menos do tamanho da textura. Antes de continuar com a estrutura do personagem, nós vamos criar uma nova cena, que vai ser o Node 2D. Esse aqui vai ser o level. Dentro de level, nós vamos criar um tilemap, que vai ser o terreno. Aqui em tileset, nós vamos criar um novo tileset. E vamos especificar as nossas 3 texturas. Aqui a gente vai criar um novo single tile para cada uma delas. A gente passa só uma textura normal para habilitar o snap. Em seguida vem Snap Options e muda o step para 64 por 64. Deleta essa região que a gente criou. E vai criando uma região nova para cada um desses single tiles que a gente criou. Agora a gente pode rapidamente colocar alguns obstáculos, entre aspas, aqui no nosso nível. Nós não precisamos definir colisão para esses objetos. Com Ctrl S eu vou estar salvando dentro da pasta de cenas com o nome de level.tscene. E eu vou também estar instanciando o nosso arqueiro, que é o nosso personagem. Só que aqui nós temos um pequeno problema. Dá para ver que o nosso grid ele está de 64 por 64. Mas o nosso personagem ele nitidamente está ocupando um espaço aqui de 128 por 128. Então nós temos duas soluções. A gente muda o tamanho da célula para 128 por 128, ou a gente diminui o tamanho do personagem. Mas para esse exemplo, eu vou estar aumentando o tamanho da célula. Vocês decidem o que é que vocês vão fazer. Depois disso, a gente vai marcar Centered Textures para ele deixar o obstáculo, entre aspas, centralizado nas células aqui. Agora que nós já adicionamos esses objetos, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar a coordenada do personagem, converter para uma coordenada de tilemap, mudar a posição dele sempre que a gente estiver clicando. Só que antes de clicar, a gente verifica a célula que a gente está indo, se existe algum obstáculo no nosso terreno a partir daquela célula. Então, a gente vai criar um código aqui para o personagem. Vai ficar dentro de scripts, archer.gd, template vazio. Aqui dentro, a gente sabe que o nosso player ele se movimenta em 128 por 128. Então, o que é que a gente faz? A gente precisa pegar uma função que vai verificar a direção get direction. Vai retornar um vetor de 2 dimensões para a gente. Aqui ele vai retornar um vector 2. Passando input.getAxis e o yleft, que é a ação negativa da horizontal. E o iright, que é a ação positiva da horizontal. GetAxis e o up, que é a ação negativa da vertical, e o down, que é a ação positiva da vertical.
A partir dessa direção, dá pra gente saber para onde que ele vai, para onde que ele está indo. Então aqui em cima nós vamos criar uma nova função que vai ser a physicsProcess. A gente vai comentar o delta. E aqui dentro a gente vai fazer uma verificação. If input.getAxis UILeft, vírgula, UIRight for diferente de 0, end, que eu vou estar adicionando um parênteses para deixar essa linha maior. Input.getAxis UIUp, vírgula, UIDown também for diferente de 0, ou então OR, porque pode ser um ou outro. Então, se alguma dessas condições for respeitada, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos acessar a nossa getDirection, que é para puxar a direção. /direction vai ser um vetor de 2 dimensões, vai receber a nossa getDirection. Então aqui, se a gente printar a nossa direção e a gente rodar a cena do nosso personagem, a gente consegue saber a direção que ele vai por meio das setas. Então, por meio das setas, a gente consegue definir uma direção. A gente sabe que o grid, entre aspas, o tamanho do grid é de 128.0. Então, a única coisa que a gente precisa fazer é multiplicar essa direção pelo grid size. Fazendo isso, a gente sabe que sempre que ele se mover, ele vai estar se movimentando em grid. Agora a gente precisa de fato mover o personagem, né? Se ele entrar aqui dentro, a gente vai configurar uma variável isMoving para true. E aqui em cima a gente vai criar essa variável isMoving. Booleano vai começar com false. Se o isMoving for igual a true, ele não vai poder entrar aqui em cima. Então aqui a gente vai adicionar um end isMoving igual a false. Se ele pressionar uma ação de andar e for diferente de 0 e ele não estiver andando, então ele vai entrar aqui dentro porque ele vai andar. E ele vai andar a partir até essa direção aqui. O que a gente pode fazer nesse caso é dizer que a posição dele, a posição do nosso arqueiro, vai receber a nossa direção multiplicado pelo grid size. Depois de ter feito isso, o que é que vai acontecer? A gente só vai conseguir andar uma vez, mas o nosso personagem ele meio que vai teletransportar. Ele vai teletransportar entre uma posição e outra. Só que a gente não quer que ele se teletransporte de uma posição para outra. A gente quer fazer uma coisa mais suavizada, como uma interpolação. Então, para realizar uma interpolação, a gente vai estar adicionando um twin aqui, que vai ser o move twin. E aqui em cima a gente vai guardar uma referência a esse twin. Ready var move twin. Move twin. Agora aqui dentro, depois de calcular a direção, a gente vai interpolate property. O objeto que nós vamos interpolar é o nosso kinematic body, o nosso arqueiro. A propriedade é a posição. Aí, deixa ele dar autocomplete aqui para mim. O valor inicial é a nossa posição atual. O nosso valor final é a nossa posição mais direção multiplicado por grid size. E o tempo de interpolação vai ser de 0.5 segundos. Vai ser uma animação que vai durar 0.5 segundos. Posso tirar essa linha. Em seguida, depois de pedir para ele interpolar, a gente precisa iniciar o twin. Então, move twin.start. Aí aqui eu vou só associar esse twin a variáveis para ele ficar um pouco mais organizado e tirar as warnings. Então aqui vai ser a interpolate e aqui vai ser a start. Beleza. Com isso, se a gente executar, agora ele vai suavizar a distância, ele vai suavizar a movimentação entre uma posição e outra. Só que quando ele termina de andar, o isMoving ele ainda está como true. Para isso a gente vai conectar um sinal do twin, que é o twin all completed. É um sinal que é emitido sempre que uma animação de twin ela termina. Quando ele termina esses 0.5 segundos, ele vai emitir esse twin all completed. Então a gente vai dar um clique duplo, vai conectar aqui no código do personagem como on twin completed. E quando esse twin ele finalizar, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos configurar o isMoving para false de novo. isMoving igual a false.
Porque dessa forma, configurando o isMoving para false, agora sempre que ele termina um twin, a gente consegue andar para uma nova posição. E aqui a gente também consegue andar na diagonal se a gente pressionar as duas ações simultaneamente. Beleza, a gente já meio que fez o nosso sistema de movimentação. Agora a gente só precisa fazer um tratamento para saber qual o objeto que existe naquela célula que nós estamos visando. Para a gente fazer esse tratamento, entre aspas, a gente primeiro precisa guardar referência ao nosso terreno aqui, para saber se a célula que a gente está visando, ela tem algum tile. Então, para isso, a gente volta lá no nosso personagem e a gente vai guardar uma referência ao nosso tilemap. Ready var terrain get node terrain as tile. Com isso, a gente consegue guardar uma referência ao nosso tilemap. Então, a gente vem em nível, seleciona o nosso arqueiro, vem em inspetor, e aqui em terrain a gente associa o nosso terrain, o nosso tilemap. Agora a gente consegue manipular, entre aspas, uma propriedade que vai ser a word to map. Então a gente pode estar acessando aqui embaixo, por exemplo. Antes disso, terrain.word to map, passando a word position. Só que antes disso, a gente precisa passar map a terrain.map to word, passando a posição do mapa. Se a gente clicar com o Ctrl botão esquerdo, o que é que ele vai dizer aqui? Vai retornar a posição local na borda superior esquerda da célula, correspondendo ao tilemap passado, às coordenadas do tilemap. Para pegar a posição global, utilize node do 2d.to_global. E aqui ele dá um exemplo de como que funciona. Meu tilemap.map_to_word, passando a posição do mapa. E aqui tem aquele outro também que a gente passou, que é o word to map. O word to map, ele tá... cadê ele? Tá aqui o word to map. Ele vai retornar a posição do tilemap baseado na posição local. Então, a gente precisa passar a nossa posição aqui no word to map. Passando a nossa posição. Mas no caso não é a nossa posição, é a posição que a gente está indo. Então é position mais direction multiplicado por grid size. Eu vou só passar o direction aqui para cima porque ele vai dar um erro. E com isso a gente meio que tem uma posição. Eu vou dar um print nisso aqui para vocês verem. Eu vou comentar essa linha aqui. Vou rodar o nosso nível. E quando eu andar, ele foi para 1, 0. 1, 0 é essa posição que eu estou agora. Se eu for para cá, ele vai para 2, 0, 3, 0. Aqui embaixo é o 3, 1, onde tem uma célula. Eu fui para o 3, 1 porque eu ainda não adicionei nenhum tratamento. Mas o que é que eu vou fazer? Agora que a gente tem a nossa Word Map Position, no caso é Grid Map, porque é a posição do grid. Aqui a gente está convertendo, né? Se a gente está na posição 128, 128, significa que... Opa, aqui é a 00. A 00 vai de 0 até 128, 0 até 128. Se a gente vai para cá, a gente está na 10. Ou seja, ele vai de 128 até 256, 0 até 128 e assim por diante. Então, por meio dessas coordenadas do grid, a gente consegue acessar justamente as células onde existem obstáculos. Então, aqui, a gente vai, grid map position, vai receber essa terrain.wordToMap, passando isso aqui, que é a posição que a gente quer ir. Em seguida, a gente vai verificar. If terrain.get cell v, porque v é o de vector, então a gente vai passar a grid map position, for diferente de -1, ou seja, for diferente de uma célula inválida, então aqui a gente vai dar um return, porque o nosso personagem ele não pode andar. Ele não pode andar porque a célula que ele está querendo ir é uma célula onde tem algum obstáculo. Então, se a gente der um return, ele não vai executar nenhum código que se encontra abaixo, ou seja, ele não vai se mover. E aqui a gente, pode colocar uma mensagem, por exemplo, printer célula inválida. Rodando o nível agora,
Quando a gente começa a andar, ó, eu tentei andar na diagonal, ele deu célula inválida. Se eu for para frente, tentar ir para baixo, célula inválida, porque eu estou tentando ir para uma célula que tem uma colisão. Então, com isso, vocês meio que conseguem fazer diversos tratamentos por meio da célula, do tilemap e da coordenada global do personagem, para saber se vocês vão poder acessar uma célula ou não.